Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Gabriel mais uma vez com vocês. Hoje, com uma pequena videoaula aqui para vocês. Primeira parte da nossa aula de hoje, tá bom? E já peço que vocês peguem o caderno de vocês, o livro de vocês e já anotem aqui o cabeçalho da nossa aula de hoje, tá ok? Então, sexta-feira, dia 13 de agosto, matemática, páginas do livro que nós vamos estudar hoje, 70 a 77. A nossa aula número 3, começando aqui com o conteúdo desigualdades. Então vamos lá. Desigualdades. Nós já sabemos que na matemática, principalmente quando nós estudamos equações do primeiro grau, nós utilizamos muito o sinal de igualdade, por isso o nome é equação. Mas agora, quando nós temos algo que não envolve uma igualdade, que não envolve a equação, a gente chama de desigualdade, certo? Se não é igual, é desigual, certo? E existem outros símbolos para que nós possamos usar e fazer essa comparação, diferente do igual. Que símbolos são esses? Vocês já viram esses símbolos aqui nos anos anteriores, com certeza. Sinal de maior, sinal de menor, sinal aqui de diferente, apenas o sinal de igual cortado no meio, o sinal de maior igual e menor igual, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos utilizando esses símbolos aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, 10 vezes 3, que dá 30. E do outro lado da desigualdade eu tenho 28. 30 e 28 são valores diferentes, por isso a gente usa o símbolo aqui, de diferença, certo? Temos um outro exemplo aqui, usando agora o sinal de maior. Eu tenho aqui 5 vezes 3 mais 6, que é maior que 20. Será que é verdade? Vamos verificar isso aqui. 5 vezes 3, 15. 15 mais 6 vai dar 21, certo? Então, verificamos aqui que nessas duas primeiras sentenças aqui, essas duas primeiras operações, elas são verdadeiras. Então, é uma afirmação verdadeira, essa também, certo? Nada mais aqui, aqui embaixo. Eu tenho aqui, dentro do parênteses, 4 mais 6, que é 10 vezes 2. Aqui ele está afirmando que esse lado aqui da desigualdade é maior ou igual a 25. Ou seja, ele teria que ser no mínimo 25 ou maior que 25. Por isso que é maior ou igual. Teria que ser maior que 25 ou igual a 25. E pelo que nós vimos aqui, está dando 20. Ou seja, isso aqui é falso, certo? Temos aqui agora uma divisão, 4 dividido por 2 mais 3. Ele diz que é menor do que 5. Vamos verificar. 4 dividido por 2 é 8. 8 menos 3, 8 mais 3, perdão, vai dar 11. 11 não é menor do que 5. 11 é maior do que 5. Então, essa afirmação aqui é falsa também. Certo aqui, Então, a partir disso, nós vamos ver algumas propriedades da desigualdade, A propriedade da adição, da subtração, da multiplicação e divisão, E como um último exemplo aqui, já lembrando a gente, parte de equação, que nós vamos ver na segunda parte dessa aula. Então, olha só, veremos aqui, numa desigualdade, por exemplo aqui, eu tenho 7 é maior do que 3. Se eu somar nas duas partes, nos dois termos da desigualdade, por um mesmo valor, essa desigualdade, ou seja, esse símbolo aqui, ainda continuará sendo verdadeiro. Olha só, 7 é maior que 3. Se eu somar aqui no lado do 7, por exemplo, 7 mais 5, certo? E do outro lado, 3. Se eu somar com os mesmos 5, somei 5 aqui. 7 mais 5, 12. 3 mais 5, 8.
Ou seja, esse símbolo que nós utilizamos aqui antes de fazer uma adição de mesmo valor nos dois lados, ela continua sendo verdadeira, certo? Ou seja, como eu acabei de falar, se eu somar o mesmo valor nos dois membros dessa desigualdade, né, somando o mesmo valor, no caso nós somamos aqui 5 nos dois lados, essa afirmação continua sendo verdadeira. O mesmo serve para subtração, certo? O mesmo serve para subtração. Olha só, eu tenho aqui menos 3 é menor do que 5, correto? Todo número negativo, né, é menor que todo número positivo. Então essa afirmação aqui é verdadeira também. Agora, se eu fizer uma subtração de mesmo valor nos dois lados dessa desigualdade, essa sentença, esse símbolo continua sendo verdadeiro. Vamos lá, vamos pegar aqui o seguinte, ó, eu tenho menos 3 e eu vou subtrair, por exemplo, menos 6. E do outro lado da desigualdade eu tenho 5. 5 e vou subtrair os mesmos 6 aqui, certo? Então, vamos lá fazer os cálculos aqui. Menos 3, menos 6, como nós já sabemos, sinais iguais na adição e subtração, soma e repetimos o sinal. Então, sinais iguais, eu vou somar 3 mais 6, 9. Qual é o sinal dos dois? É menos 9, certo? Então, menos 9. E aqui, ó, sinais diferentes. A gente vai primeiro, então, subtrair e repetir o sinal do maior número. Então, ó, 6 menos 5 dá 1. Quem é o maior número? É o 6. Então, vai ficar menos 1, certo? Então, eu vou ter aqui menos 9 e aqui eu vou ter menos 1. Quem que vai ser, como que vai ficar essa desigualdade? O menos 9 vai continuar sendo menor que menos 1, certo? Então, o símbolo vai continuar o mesmo, certo? Prosseguindo aqui, ó. Agora, eu tenho aqui 2x é maior ou igual a 4. Ou seja, o que nós poderemos fazer aqui, ó? Vamos usar uma multiplicação, por exemplo. Primeiro, ó, vamos descobrir que valor seria esse para o x. Vamos lá, um valor que se eu multiplicar, o x é um valor desconhecido, né? Se eu multiplicar um valor, substituindo o x por algum valor, ele tem que dar 4 ou maior do que 4. Por exemplo, para dar 4, para ser igual a 4, eu teria que substituir o x por quanto? Por 2, certo? Então, eu teria como aqui, ó, 2 vezes 2, certo? Que vai ser maior ou igual a 4, certo? 2 vezes 2 é 4. Se o símbolo está dizendo que ele tem que ser maior ou igual a 4, então essa nossa afirmação está correta, certo? Se eu posso também colocar, ó, 2 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 6, que vale para o símbolo que estamos utilizando, porque ele quer um valor que seja maior do que 4 ou igual a 4. No primeiro aqui, encontramos o valor igual. Agora, 2 vezes 3 é 6, agora é maior. Então, serve aqui para a nossa equação, ou melhor, na nossa desigualdade, certo? Agora, usando o método que nós utilizamos aqui nos dois primeiros exemplos, só que agora para multiplicação. Vamos lá, o seguinte, se eu multiplicar os dois lados por um mesmo valor, vamos lá, o seguinte, aqui, ó. Vou pegar o exemplo aqui de 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2. E se eu multiplicar esse lado, por exemplo, colocar entre parênteses, por 3. E pegar o outro lado da desigualdade, que é 4, e multiplicar pelo mesmo valor, que é 3. Quanto que vai dar aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? E aqui, 4 vezes 3 é 12 também. Ou seja, o nosso símbolo ainda vai poder ser utilizado, maior ou igual a 4. Certo? Então, ainda serve aqui utilizar esse símbolo, maior ou igual.
Se utilizássemos o 3, também daria certo, certo? Agora aqui em cima, ó, voltando aqui. Agora vamos usar mais um exemplo para multiplicação, para que possa ficar bem claro para vocês. Vamos lá, 2 é menor do que 8. Então vamos lá aqui, ó. Se eu multiplicar o 2 por 5 e também multiplicar o 8 por 5. 2 vezes 5 é 10 e 8 vezes 5 é 40. Continua sendo, ó, o primeiro lado, o primeiro membro, menor que o segundo? Continua. Então, mostrando o que eu acabei de falar para vocês. Que se eu usar uma operação, somar, subtrair, multiplicar ou dividir, como vamos ver agora, nos dois lados da desigualdade, pelo mesmo valor, a sentença para aquele símbolo vai continuar sendo verdadeira. Tá ok? Continuando aqui, ó, agora um exemplo de divisão. Vamos lá. Um exemplo de divisão. Aqui, ó, para termos uma divisão exata, vamos supor assim. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui menos 3 e vou dividir por 2, por exemplo. Menos 3. Vou colocar na forma de fração para que possa ficar mais claro. Dividido por 2. E dividir o menos 10 por 2 também. O que nós vamos ter aqui, ó? Menos 3 dividido por 2 vai dar menos 1,5. Fazendo a divisão aqui de forma, não deixando na forma de fração. Então, vou ter menos 1,5. E do outro lado, menos 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o primeiro lado aqui da nossa equação, ele deu certo? Sim ou não? Perdão, aqui é menos 5. Ele continua sendo, ó, o primeiro membro continua sendo maior que o segundo? Sim. Por quê? Porque o menos 1, como nós já vimos, né, ele está mais próximo do zero do que o menos 5. Então, todo número negativo, quando ele estiver mais próximo do zero, ele é maior, certo? Assim como os números positivos, quanto mais próximo do zero, ele é menor. Os negativos, quanto mais próximo do zero, ele é maior. Então, isso aqui continua sendo verdadeiro, certo? Agora, ó, mais um exemplo aqui, ó, parecido com equação, né? Que nós vamos ver na nossa próxima parte dessa aula de hoje. Vamos lá aqui, ó. Uma pequena introdução aqui, ó. Como nós fizemos no exemplo aqui de baixo. Eu tenho aqui 5x maior ou igual a 20. Vamos pensar, ó, temos que substituir o x por um valor que, quando eu multiplicar com 5, vai dar 20 ou maior. Então, primeiro, para dar igual, seria 5 vezes quanto? 5 vezes 4, certo? 5 vezes 4, que vai ser maior ou igual a 20. Vamos lá ver se isso está certo. Ó. 5 vezes 4 é 20. 20 é igual a 20. Então, está correto. Se eu multiplicar 5 vezes 5, vai ser maior ou igual a 20? Sim ou não? 5 vezes 5 é 25. O nosso símbolo é maior ou igual. É maior que 20? 25? 25 é maior que 20. Então, está valendo. Agora, ó, vamos verificar o seguinte, ó. Se eu multiplicar 5 vezes 3, será que é maior ou igual a 20? Sim ou não? 5 vezes 3 é 15. 15 não é igual a 20, nem muito menos maior do que 20. Então, neste caso, né, não valeria, não poderíamos usar no lugar do x o número 3, nem muito menos o 2, nem o 1, nem os números menores. Então, apenas vai valer aqueles resultados que forem, que concordarem com o símbolo que a gente está usando. Então, teria que dar 20 ou maior, certo? Então, gente, deem uma pausa, copiem aqui, né, essa primeira parte da nossa aula de hoje, tá bom? Voltem o vídeo se precisar para tirar alguma dúvida, tá bom? E aí,
Daqui a pouco nós já vamos para a segunda parte da nossa aula, que eu vou enviar para vocês, tá ok? Até mais então.